Que bom que você está aqui. A paz do Senhor, você que está nos assistindo. Oh, Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor, porque podemos, Pai, estar em sua casa e ouvir a sua voz. Que em nome de Jesus, Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Que não seja eu, mas o seu Espírito Santo falando com a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já começaram a fazer as reflexões de fim de ano? Tem algumas pessoas que amam fim de ano. Tem outras que detestam. Tem algumas pessoas que detestam pelo clima que o fim de ano tem, uma coisa mais melancólica, autorreflexiva. Eu particularmente gosto muito, mais do Natal do que do Ano Novo. Não que eu não goste ali de pensar em algo novo, mas porque o Natal tem a família, tem um peso diferente, né? Mas realmente a coisa de todo fim de ano, algumas pessoas fazem isso, outras não. Refletir, né? Como é que foi o ano e criar metas. Eu não crio muitas metas não, porque normalmente eu dou uma viajada, quero uma coisa muito irreal para um ano, e aí eu falo, eu não vou criar nada não, que não vai dar certo, deixa isso para lá. Mas trouxe o meu balde de água, porque agora eu tenho que ficar bebendo toda hora. Mas eu quero te convidar a fazer isso espiritualmente. Foi isso que o Senhor te convidou para vir aqui hoje, nesse lugar, a fazer. Refletir. Como é que foi a sua vida com Deus durante 2023? Como foi a minha vida com Deus? E a palavra de hoje é algo que não falamos muito. Nós falamos muito sobre o amor de Deus por nós. Mas não falamos muito sobre o nosso amor por Ele. A impressão que eu tenho é que falar do nosso amor é difícil. Talvez por não vermos a Deus, às vezes é difícil dimensionar o tamanho do nosso amor por algo que não vemos. Mas o Senhor te convidou aqui hoje, para você, não eu, você se questionar, como anda o meu amor pelo Senhor? Será que já foi mais? Será que já foi menos? Será que estou melhorando a cada ano ou a cada ano está ficando pior? Hoje Ele veio te perguntar, assim como Ele perguntou para Pedro, tu me amas? O quanto tu me amas? Nós vamos hoje ler, abra sua Bíblia em João 21, versículo 15. Aleluia. João 21, verso 15. Amém? Vamos lá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João,
você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe novamente Jesus: cuide das minhas ovelhas. Um texto muito conhecido. Mas hoje eu não vim te convidar a voltar ao primeiro amor. Hoje eu quero que você vá além do primeiro amor. Eu quero te convidar a ir além daquilo que você já amou a Deus um dia. Eu quero que você hoje pense que você precisa amar Deus mais do que você já amou um dia. Sabe aquele clichê de namorados? Ai, te amo mais hoje do que ontem e menos do que amanhã. É exatamente isso que você tem que falar para o Senhor. Eu te amo mais hoje do que ontem, Deus. Mas menos do que eu vou te amar amanhã. É isso que e o meu coração foi tocado para te passar hoje. É isso que Deus espera de nós. Não como um clichê, mas como um desejo, um anseio, que o seu coração deseje isso. E antes de comentar essa fala de Jesus com Pedro, eu vou voltar um pouquinho, você não precisa abrir, eu vou te contar uma historinha. Isso aqui aconteceu após Jesus ter ressuscitado. Jesus morreu, ressuscitou, encontrou Pedro e conversou com Pedro. Nós vamos voltar para a última ceia. Estavam na última ceia. E aí Jesus diz assim: um de vocês vai me negar. E eu imagino o choque dos discípulos, né? Eles devem ter ficado: como assim, Jesus, vamos te negar? E aí, mas todos começaram aquele rebuliço, todos começaram: quem é? Quem é? Meu Deus, será que vai ser eu? E quase todos se colocaram numa posição de que poderiam falhar. Será que sou eu? Mas Pedro não. Na devocional do mês passado, se você ouviu, você se lembra que eu falei sobre o Pedro. Pedro era um cara extremamente altivo. Ele era assim, grandão sem medo. Ele achava ali: eu sou bom demais, eu amo demais Jesus. Então, quando Jesus diz que um de vocês irá me trair, irá me negar, ele: é isso daí, eu nunca que vai acontecer isso comigo. Eu ouvi uma história assistindo um pastor e ele fala que Pedro era como se fosse Romário. Que um dia o Romário deu uma entrevista e disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e falou: você é o cara. Falou: Pedro, ele não só se achava o cara, ele é o cara que acha que Deus acha que ele é o cara. Entendeu? É um nível acima do se achar um cara. Que Deus falou: Pedro, tu é o cara. E Pedro era assim, o cara era convencido de si mesmo. Então, enquanto todos estavam lá falando: será que sou eu que vou trair Jesus? E agora? Será que sou eu? Jesus, fala aí, tu sabes todas as coisas, sou eu? Pedro estava: é você? E Pedro vira para João, que está recostado no ombro de Jesus, e fala assim: pergunta para Jesus aí quem é. Mas ele diz para perguntar tranquilão, entenderam? Não seria ele na cabeça dele. E
E eu imagino Jesus olhando para ele. Mas você não sabe de nada, menino. Porque Pedro, ele disse que daria a vida por Jesus. Ele disse que ele amava tanto ao ponto de dar a sua vida por Jesus. Esse é o tanto que Pedro achava que amava a Jesus. E aí, quando eles levam Jesus, Pedro até tenta defender Jesus. Ele lança a espada, totalmente destemperado, e corta a orelha de Malco. Logo depois toma uma bronca de Jesus, que deve ter dito algo parecido de: te aquiete, rapaz, se controle. E aí Jesus manda ele guardar a espada, restaura e cura a orelha de Malco. E aí Pedro deve ter pensado: eu tentei defender Jesus, né? Mas se ele quer ser entregue, Deus o abençoe. Já não é comigo, eu tentei. E aí levam Jesus. Só que a Bíblia relata que haviam 2 que estavam acompanhando Jesus de perto. Por que que eles estavam ali, seguindo de perto, mas não tão perto? Eles estavam ali escondidos acompanhando Jesus. Porque se por acaso desse ruim, eles saíam correndo. Porque não era só Jesus que estava sendo perseguido. Aqueles que andavam com ele também estavam sendo perseguidos. Então, eles tinham medo. E os 2 que estavam seguindo Jesus eram João e Pedro. E aí vai, só de olhinho. Aquele que morreria por Jesus estava lá seguindo e de repente, depois de entrar no sinédrio, uma pessoa fala: tu não é aquele que anda com Jesus? Você não andava com esse aqui que vai ser crucificado? E aquele que amava ao ponto de dar a vida por Jesus diz: eu não. E ele faz isso mais 2 vezes. E a Bíblia diz que depois que Pedro caiu em si do que ele estava fazendo, ele chorou amargamente. Ele amargou aquela escolha que ele teve, porque ele teve medo. Ele viu que ele não morreria por Jesus. Porque quando ele disse que ele não conhecia Jesus, ele disse isso porque ele não queria morrer. E ele amargou. Eu acredito que esse amargou, chorou amargamente, é de forma depressiva. Ele ficou deprimido quando ele caiu em si e viu que ele não era o cara que ele pensou que fosse. E aí nós não sabemos exatamente qual foi o paradeiro de Pedro depois que Jesus morreu. Mas a Bíblia diz que ele volta a pescar. E, por assim dizer, dá a entender que é como se ele voltou à antiga vida. É como se ele não se sentisse mais parte daquele povo. Eu não me sinto mais parte do povo de Jesus, dos que amam a Jesus. Então eu vou voltar para a minha antiga vida, porque agora eu estou excluído. É como se fosse um time de futebol e ele se sentisse excluído. Ele não foi convocado. Não é nem no banco. É não ser convocado mesmo. Você não vai representar o seu país. E aí quando o anjo fala para as mulheres que Jesus tinha ressuscitado, ele cita pessoalmente o nome de Pedro. Ele diz: vá e diga aos outros e a Pedro que Jesus ressuscitou.
O excluído teve o seu nome citado. Por quê? Porque Jesus, pela boca do anjo, queria se certificar que Pedro soubesse e se sentisse incluso. Então ele diz: diga aos outros e a Pedro. E aí um dia Jesus volta. Eles jantam, eles têm uma refeição, mas eles ainda não tinham reconhecido quem era. Quem é esse homem? E aí nós chegamos no texto de João 21. Depois de jantar, eles foram andando e Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Ele está questionando Pedro dentro daquilo que Pedro acreditava antes. Pedro acreditava que o amava mais do que os outros. Ele não estava aqui querendo gerar uma competição de quem ama mais. Jesus não gosta de competição. Em outro momento, ele disse que este competir não era o propósito do reino. Mas ele queria que Pedro fizesse uma autorreflexão. Em que pé está esse amor? E hoje ele está falando o seu nome. Em que pé está esse amor? Será que você está sendo como Pedro? Que pensa que ama mais do que você ama? Talvez você ouça essa palavra e pense: não é para mim. Mas Deus está dizendo para você hoje: você realmente me ama mais do que os outros? Quando João escreveu esse trecho, ele escreveu em grego. Eles conversavam em aramaico, mas João escreveu em grego. E para retratar essa conversa, é porque hoje a tradução ela é um pouco simplificada, vamos dizer. Em uma das primeiras traduções para o português da Bíblia, quando Jesus perguntava para Pedro se ele o amava, Pedro respondia assim: tu sabes que eu gosto de você. E é praticamente quando um casal, um diz para o outro: eu te amo, o outro fala: ah, eu curto você também. Obrigado. Falta alguma coisa. Eu digo que te amo e você diz que gosta de mim? Isso porque, no original, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, agapau? Agapau é referente ao amor ágape, ao amor sacrificial, incondicional. O amor que o nosso Deus tem por nós. E ele pergunta: tu me amas, agapau? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, fileu. E filho é um amor mais como uma irmandade. Um amor de pai para filho, entre irmãos. O amor que Jesus sentia por Lázaro. É um amor filho. Na nossa tradução não dá a entender nada disso, porque está dizendo: tu me amas? Eu amo. Mas, na verdade, Jesus estava questionando se Pedro o amava como ele pensava que amava. Porque o amor ágape é sacrificial. Jesus sabia a resposta. Tanto que Pedro, no final, diz: tu sabe todas as coisas. Mas ele queria que Pedro pensasse. Porque a gente, às vezes, tem tanta convicção de nós mesmos. Eu sou crente
há tantos anos, é claro que eu amo o meu Deus. Eu vou todo domingo na igreja. Eu vou toda quarta-feira na igreja. E daí? Pedro seguia Jesus para todo canto. E na hora de agarrar junto, ele correu. Como que tem sido os seus dias? Será que tem tido tempo para Jesus? Ou Jesus que nós tanto amamos está ficando na gaveta? Jesus, aguarda só um pouquinho, que hoje é quinta-feira. Domingo tem. Domingo é seu dia. Hoje não. Hoje eu tenho que fazer comida, cuidar da casa, eu tenho um trabalho para fazer da faculdade, eu tenho um trabalho do meu serviço para adiantar, eu estou muito cansado, tenho um filme para assistir. São tantas coisas. E Jesus, o muito amado, vai ficando para depois. Porque ainda amamos mais a nossa vida do que a Jesus. Ainda amamos mais o dinheiro do que a Jesus. Ainda amamos mais a roupa que vamos vestir do que a Jesus. E isso é o que o Senhor tem falado comigo. Eu estou passando para vocês, mas o Senhor tem cobrado primeiro de mim. E Ele tem cobrado. Aonde está o meu amor? Todos os dias eu faço por você, mas você só me retribui uma vez na semana, e olhe lá. E ainda acha que está fazendo muito. Mas todo domingo eu vou, Deus. Mas apesar de tudo isso, eu não estou falando isso para você se sentir como Pedro, não. Jesus não estava perguntando isso para Pedro se sentir mal de novo. E Pedro fica chateado quando Jesus pergunta 3 vezes. Por quê? Jesus pergunta, me amas, Agapau? Pedro responde, sabes que te amo, filho. E ele pergunta de novo, tu me amas, Agapau? E Pedro fala, caramba, mas eu já falei que eu te amo, filho. Aí Jesus, que estava tentando trazer Pedro para um nível de amor que ele sabia que Pedro não tinha, ele desce para o nível de Pedro e pergunta, tu me amas, filho? Sabe por que Jesus desceu para aquele nível? Porque ele estava satisfeito em receber aquele amor. O que Jesus veio dizer para você hoje é, mesmo que você me ame menos do que filho, eu ainda quero o seu amor. Eu ainda quero. Eu não quero que você vá embora porque você me amou só um pouquinho. Eu ainda quero. Eu ainda sou o noivo que estou aceitando você dizer que gosta de mim enquanto eu te amo. Mas goste de mim, mesmo que só um pouquinho. Ele está dizendo, filho, venha como estás, com um pouquinho que você tem. Se você disser, Senhor, eu te amo um pouquinho, Ele vai dizer, tu me amas um pouquinho? Eu quero. E foi isso que Ele estava fazendo com Pedro. Ele estava dizendo a Pedro, eu sei que você não me ama com amor ágape. E eu estou disposto a receber o amor que você tem para me dar. Se você pensou que tudo estava perdido, que você tinha sido cortado, eu estou dizendo, Pedro, você está convocado. Você faz parte do time. E é isso que Deus está dizendo para você. Você faz parte do meu time. Mesmo que seja só um pouquinho. Você faz parte. Se você passou a dificuldade que te fez começar a duvidar, você ainda faz
parte, eu não desisto de você. Às vezes passamos por lutas tão grandes que pensamos, cara, tá difícil, eu vou desanimar, Jesus não está me ajudando. E ele estava dizendo para Pedro, e ele diz para nós, eu ainda acredito em você, não desista. Ele estava dando para Pedro uma perspectiva de que o amor poderia crescer. Hoje você me ama assim, hoje você sacrifica esse pouquinho, mas amanhã, se você estiver disposto a fazer parte do meu time, você pode me amar, ágape, grande. Grande. Oh, Jesus. Jesus enxerga o potencial de crescimento que você tem. E Ele está pronto para trazer a cura para a sua alma. Ele estava pronto a trazer cura para a alma de Pedro, que achava que ele não era digno. Oh, Jesus. Nos versos seguintes de João 21, verso 18, ele diz para Pedro assim: quando tu eras moço, fazias o que queria, ia para onde queria, vestia o que queria. Mas, quando fores velho, maduro, você será vestido e irá para lugares que você não queira ir. E João diz que Cristo estava se referindo a como seria a morte de Pedro. Alguns acreditam que quando Jesus usa a palavra que ele seria cingido, ele estava dizendo que Pedro morreria crucificado. E que essa morte, isso está escrito, seria para a glória do nome dele. Ele estava dizendo para Pedro o seguinte: a maturidade vai fazer o seu amor crescer tanto que você vai sacrificar tudo por mim. Você vai para lugares que você não quer ir. Você vai vestir o que você não quer vestir. Você vai falar o que você não quer falar. Apenas porque você me ama. E a sua vida vai acabar para a glória do meu nome. Você vai amadurecer, Pedro. O amor que você pensava que sentia vai ser real um dia. E o mais interessante nesse texto é o seguinte: amor a Cristo sempre vai vir acompanhado de trabalho. Não tem como amar a Cristo se você não aprender a servir. Entenda isso. Se você não quer ser servo, você não tem como amar a Cristo. Sabe por que eu estou falando isso? Nas 3 vezes que Jesus perguntou a Pedro se Pedro amava, ele deu uma missão de trabalho para Pedro. Primeiro ele diz: cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas. E por último, cuide das minhas ovelhas. Quem ama, trabalha. Você pode amar e não trabalhar, mas aí você não está falando sobre o amor de Jesus.
E nós vemos hoje pessoas extremamente materialistas. Elas buscam igrejas para serem servidas. Eu preciso de uma igreja onde o ministério infantil seja o mais top, quase uma Disney, para servir os meus filhos. Senão, eu vou embora. Eu preciso da igreja que o ministério de louvor cante de maneira mais afinada, mais dentro do ritmo, que cante as músicas mais modernas, senão eu vou embora. Eu preciso de uma igreja que pregue as palavras mais tops, senão eu vou embora. Mas a hora que você fala com essa pessoa, tá bom, mas eu posso te escalar para você ficar com seu filho nessa linha? Eu? Claro que não. Eu já tenho que cuidar do meu filho em casa, tá maluco? Aí eu acho que dá vontade de perguntar assim, e quem que vai cuidar do seu filho? Amorzinho. Quem será que vai cuidar do seu filho? Acho que não tem filho? Não quer servir. Eu só quero ser servido. Eu só quero vir para a igreja, sentar o bumbumzinho e sentir Jesus. Que delícia! É bom. Mas Jesus te convidou para servir. Você está sendo convidado. Seja servo. Aprenda a servir e você será servido. Você acha que o pastor vem aqui todo culto, faz visita, recebe chamada 2 horas da manhã, estuda só porque ele ganha dinheiro com isso? É só porque eu trabalho? Não. É porque ele tem um chamado. E ele foi chamado para ser sacerdote, para servir, para cuidar. E hoje Jesus está dizendo, se você não sabe ser servo, está na hora de aprender. Porque não existe amor por mim sem serviço. Não existe amor por Jesus sem serviço. Apocalipse 2, o verso 2 diz assim: eu sei as suas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os chama de mentirosos. Eu não estou dizendo, meu irmão, que só servir basta. Não. Você pode muito bem vir à igreja todos os dias, cumprir o seu ministério todos os dias, subir com as crianças, ficar na porta, pregar, tocar, cantar, e ainda assim não amar a Jesus. Existe trabalho sem amor, mas não existe amor sem trabalho. Você precisa dos dois. Você precisa amar e servir. Amar e servir. A igreja é constantemente amor e serviço. Amor e serviço. Mesmo quando tudo fica difícil. Às vezes tem alguém na igreja que é enjoado. Porque olha quantos somos. É lógico que vai ter um que vai ter mais dificuldade que o outro. Como falamos na nossa consagração, não é fácil criar laço, somos diferentes. Mas por amor você suporta, você serve, você está ali por amor todo dia. Todo dia. Eu pastorei as ovelhas por amor, porque se não fosse por amor eu estava em casa. É por amor. Quando o pastor vira para você e fala, meu irmão, eu posso te calar na porta? É por amor. Você acha que fica em pé ali o culto inteiro sem ser por amor? Então Jesus está dizendo, olhe para o seu 2023.
Qual será o tamanho do amor que você me deu em 2023? O amor entre ele e você dentro da sua casa. O amor entre ele, você e os irmãos dentro da igreja. E o serviço. Quanto você esteve disposto? Não é fácil. Não é fácil. Quem trabalha sacrifica alguma coisa. É muito mais fácil ficar no banco. Eu, por exemplo, estou aqui com a minha coluna queimando. Mas eu estou aqui. Era mais fácil estar no banco, mas eu estou aqui. Porque todos os dias eu digo, Senhor, eu estou disposta. Seja para tirar uma foto, para filmar, para cantar, para pregar, para ficar na projeção, aonde for. Para ficar com as crianças. E não se engane. Eu faço exatamente tudo isso. Eu estou em todos os ministérios. Eu só não fico na porta. Por enquanto. Nunca se sabe, né? Mas tem dia que quando eu venho para a igreja, já teve dia de eu falar isso à minha mãe, falar, eu já só queria ficar lá no banco, hein? Cansada. Nossa, tem dia que dá uma vontadinha de ficar sentada ali e falar, opa, mas Jesus chamou para servir, vamos lá. Mas tem dia que dá vontade. Tudo bem, meu irmão. Tem dia que você não está afim, tudo bem. O problema é você não estar afim nunca, não estou disposto nunca. Eu não estou para o trabalho, entendeu? Você trabalha lá fora e não pode trabalhar para Jesus? Ah, mas eu estou recebendo dinheiro. Mas quem é que te dá o seu emprego, a sua casa? Quem te dá a sua saúde? É Jesus. Você já está recebendo o seu pagamento. Lá fora tem salário, com Jesus tem tudo. Você não trabalha sem saúde, você não trabalha se não tiver um emprego. Então, vou trabalhar para Deus, porque Ele já me deu tudo. Vou lá, vou trabalhar, rapaz, vou fazer evangelismo. Jesus, onde tu mandar eu vou. E era isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, amor e serviço andam juntos. Entregue a sua vida para viver em prol de mim. E aí você vai aprender o que é me amar de verdade. Se seu ano de 2023 foi focado único e exclusivamente em você, hoje Jesus está dizendo, eu estou te convocando para o meu time em 2024. Vamos juntos fazer um ano diferente. Juntos. Ele não está falando se vira não. Vamos juntos. Eu te fortaleço. Quando você disser estou cansado, eu te dou forças. E aí esse amor vai crescendo. E se você diz, eu gosto de você, dali a pouco você vai dizer, Senhor, acho que eu estou te amando. Acho que começou a mudar. Não deixe que o mundo tire o seu foco. O seu foco não é esse mundo. O seu foco não é algo passageiro como o mundo. O seu foco é Jesus. É a vontade dele. É o relacionamento com ele. Cresça o seu relacionamento com Jesus. Aprenda a servir dentro da sua igreja. E a ter momentos só você e ele dentro da sua casa. Esse momento que às vezes queremos aqui na igreja, de só sentar e receber. Olha que momento de louvor abençoado que tivemos hoje. Você pode ter isso todos os dias dentro da sua casa. E aqui você vai ter esse momento, junto com o trabalho.
junto com quem está ali tocando, quem está cantando, quem está à porta. Você vai estar servindo. Se for no banco, como intercessor. Aonde você for, meu irmão. Se você olhar o caminho de Jesus retratado na Bíblia, você vai ver que Jesus era servo. Jesus, um homem santo, ele era servo. Ele servia a todos. E nós, que somos menores do que ele, não queremos servir. Então, que nós tenhamos um coração de servos. A disposição de servos. Que hoje você saia daqui pensando na meta para 2024. Eu vou servir para caramba o ano que vem. Eu declaro, Senhor, eis-me aqui. Em 2024 eu vou trabalhar para a sua casa. Eu vou trabalhar pelo Senhor. E eu vou criar um ambiente favorável para o meu amor deixar de ser filho e se tornar agapau. Aleluia. Você crê que você é capaz? Que seu amor pode crescer? Nem só de língua é feito o amor. Em 1 João 3,18 diz assim, para a gente terminar. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O Senhor está dizendo isso para você hoje. Vamos amar por obra e em verdade. Se até hoje você não estava disposto, final do culto, aluga um pouquinho o pastor, o líder do ministério que você quer participar. Fala aqui, ó. Estou disposto, hein? Pode botar eu aí na fita. Se você pensa que você não mas eu não tenho dom nenhum, meu irmão. Se ofereça para a porta, para ficar com as crianças. Sempre vai ter um dom, ninguém é ruim em tudo, não é possível. Não aceito isso. Alguma coisa você sabe fazer. Se você ainda não descobriu o que é, diga para o Senhor te mostrar. Mas esteja disposto. Porque quando você está fazendo aqui, você não está fazendo por homem. Você não está fazendo pelo pastor, você não está fazendo pelos líderes, você está fazendo pelo Senhor. Porque uma casa, um corpo não se sustenta sem os membros. Precisamos um fazer pelo outro. Amém? Aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.